Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu não falei que ia ter segundo vídeo, pois é, aqui estou. Hoje eu vim trazer esse vídeo para trazer um assunto, eu acho que pessoal e necessário de ser falado aqui no canal, sobre como eu me descobri uma pessoa trans, uma mulher trans. E para quem sabe esse vídeo no meio da conversa, ajude você que esteja passando por esse processo de descobrir quem é, o seu verdadeiro eu. Você que está passando por esse momento, talvez esse vídeo te ajude. Então vem comigo. Eu não acredito que eu já comecei gravando sem hidratar. É mole, gente. Vocês têm que hidratar, hein? Hidratem seus lábios. Prontinho, gente. Bom, e como todo esse processo, como tudo isso começou? Gente, quando eu falo que é um processo, é porque realmente é um processo. Desde que eu tive maturidade na minha infância para me entender como uma pessoa no mundo, um indivíduo dentre vários outros coexistindo, eu já sabia que eu era diferente. Que eu não era aquilo que as pessoas viam que eu era. Que eu, desde cedo, já dava sinais. Bom, mas por que eu digo que é um processo? Eu tive, na minha adolescência, no final da minha adolescência até agora, um meu momento de iluminação, por assim dizer. Eu pude perceber quem eu realmente era, juntando todas as peças de tudo que eu vivi até aquele momento, para tomar a decisão de assumir quem eu era para mim mesma. É muito complexo porque desde criança eu tinha essa sensação de que ser diferente. Sabe quando você sente que tem algo diferente dentro de você, mas você não sabe como explicar isso, como dizer isso? Era essa sensação. Eu sentia que eu estava vivendo, mas não do jeitinho que eu deveria. Não sei se vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar, mas... Bom, o que eu tô querendo dizer é que desde criança eu sempre me sentia diferente das outras crianças, porque quando eu percebi que a partir do momento que você nasce e é designado com o sexo, com o gênero, você tem que seguir aquele padrão de conduta. E desde criança eu dei pequenos sinais através das roupas, das formas de expressar, dos personagens com quem eu me identificava, coisas simples, coisas de criança, mas que já revelavam muito sobre mim. Questões de brinquedo, de cor, né? A sociedade tem que meninas gostam de rosa, meninos têm que usar azul, e não é nenhuma escolha, você tem que seguir esse exemplo de conduta. Então eu me destoava bastante desse papel de menino que esperavam de mim, que eu já conseguia perceber que havia algo errado ali. Eu não estava sendo quem eu realmente era. Bom, eu sempre tive o meu jeito, eu sempre me identifiquei mais com o universo feminino desde criança, sempre gostei dos brinquedos de menina, né? Eu sempre me identifiquei com o universo feminino e com figuras femininas de mulheres, garotas, fortes e independentes, seja nos filmes, nos desenhos ou na minha própria família, com as mulheres incríveis que existem, com as histórias delas. Então, sempre era imposto para mim esse papel masculino, porque eu nasci daquele jeito, então deveria ser assim, porque é assim com todo mundo, mas eu sempre me pegava pensando se tivesse como eu trocar de gênero, ter nascido uma garota cis, porque eu não queria interpretar aquele papel masculino que eles impunham para mim, que a sociedade impõe desde cedo para as pessoas, para as crianças. Tá bom, mas qual foi o momento da virada? Clique. Quando eu decidi me transicionar. Bom, gente, isso foi bem mais tarde. Vamos sair da minha infância e pula pra minha adolescência. Pré-adolescência, adolescência. Eu era uma criança, tanto que ao mesmo tempo muito expressiva, muito sensível,
também muito tímida, muito acanhada. Então isso refletiu muito na minha adolescência. Tanto que eu tinha um pouco de dificuldade de fazer amizades na escola, quando eu ia nos lugares, mas às vezes eu me soltava também. Dependia muito do ambiente. Isso refletiu muito no jeito que eu era. Em certos lugares, se eu podia, se eu me sentia segura, eu me soltava, eu era do meu jeito, sem nenhuma regra de conduta masculina. Eu simplesmente era eu. Bom, na minha adolescência, eu fui entendendo como, às vezes, o pensamento coletivo das pessoas é influenciado pelos padrões impostos desde muito cedo, então eu ficava mais quieta, mais na minha, as pessoas me viam como tímida, né, na escola. Bem, eu tinha os meus momentos. E por um momento eu até tentei deixar de lado quem eu era pra começar a me encaixar nesse papel que esperavam de mim, porque eu achava que isso ia fazer as pessoas me aceitarem, elas iam ficar felizes e eu ia ficar feliz. Mas adivinha? Não foi isso que aconteceu. Bom, quando eu completei os meus, até então, 15 anos, eu não estava no ensino médio ainda, eu ainda tinha todos esses pensamentos, né? Eu ainda me imaginava como seria se eu tivesse a vida de uma garota normal. E eu levava isso comigo, sem comentar com ninguém. Ninguém sabia. Até então. Mais tarde eu entrei no ensino médio, vi como adolescentes podem ser meio escrotos às vezes, né? E foi no ensino médio que eu tinha, veio a era aí do TikTok, Instagram, hack das redes sociais. Até então eu fui a criança que ficava brincando na terra. Eu fui ter celular bem mais tarde. Eu tive acesso à internet, ao conhecimento, às coisas, que eu descobri que existiam pessoas trans. Sim, eu não sabia o que era uma pessoa trans, não tinha noção. Bom, e quando eu vi pela primeira vez, eu lembro que eu achei algo muito destoante, como se fosse quando você imagina aquela cidade do filme, do livro, que não existe na vida real, mas como se você visse ela, sabe? Como se houvesse possibilidade dela existir. Foi meio que isso. Aquilo girou uma chavinha aqui dentro, que desde então, eu acho que não uma chavinha, mas plantou uma sementinha. Plantou uma sementinha em mim que ficou e cresceu. Bom, eu passei meu ensino médio todo meio que refutando isso na minha cabeça. E no fim do segundo ano do ensino médio, eu tive referências, eu busquei saber mais, eu já estava no processo de me entender como uma pessoa trans. Mas foi no fim do terceiro ano do ensino médio da escola que eu resolvi me assumir. Na verdade, eu me assumi para mim primeiro, porque no ensino médio eu estava vindo o processo de entender o que era, de tentar me encontrar, quem eu era de verdade. Bom, e aí, como eu tinha, graças a Deus, o apoio da minha família, eu decidi me assumir para eles no final do meu ensino médio. E desde então eu estou nesse processo. Então, talvez não para as pessoas de fora que convivem comigo, mas para mim, eu sempre estive num processo de transição de entender quem eu era. E eu só fui entender isso quando eu já estava saindo do ensino médio. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas não falam, talvez você não saiba, mas antes de se assumir para as pessoas ao seu redor, para sua família, para seus amigos, você tem que se assumir para si mesma, para si mesmo, para si próprio. Sim, você está no caminho de descobrir quem é você. Então, você fica assustada, você pode sentir medo porque é algo novo. Você acaba tendo que aceitar quem você é. Sim, você tem que se aceitar antes de esperar que os outros te aceitem. E eu passei por isso, eu demorei um pouco, acho que eu fiquei alguns meses pensando muito sobre isso. Tanto que nesse meio termo, nesse tempo, eu me mudei muito, eu fiquei muito mais fechada, não conversava tanto, porque minha cabeça ficava sempre cheia. E aí era época de Enem também, simulados, faculdade, tinha muita coisa na minha cabeça.
antes de contar para qualquer pessoa, eu contei para mim primeiro. E isso foi libertador. Eu aceitei que eu era uma garota, que isso estava em mim, era eu, e que eu não precisava ter medo nem vergonha. Que estava tudo bem eu ser eu mesma. E faz então, eu acho que faz mais de um ano e 2 meses talvez, que eu estou no meu processo de transição, onde eu estou correndo atrás das minhas mudanças para me sentir melhor comigo mesma, porque não sei se você sabe também, mas o processo de transição, gente, o resumo final dele é você se sentir bem consigo mesma, consigo mesmo. Você ser você, estar feliz, estar bem. Esse é o propósito, o resumo geral de um processo, desse caminho pessoal que você trilha. Agora, se você que está me assistindo também está passando por esse momento de entender quem você é, você está tentando descobrir quem é você de verdade, eu gostaria de deixar algumas dicas para você. Primeiramente, primeira dica, vai no seu ritmo. Cada pessoa vive uma realidade, uma experiência diferente, por isso é o que eu falei no último vídeo. Cada processo é único, porque cada pessoa é única. Vai no seu tempo, cada um tem um tempo para se descobrir, ok? Outra dica que me ajudou, talvez te ajude também, é ver e consumir histórias de outras pessoas trans que passaram por esse processo que você está vivendo, porque me ajudou bastante a me identificar, você ver pessoas mostrando as vivências dela enquanto quem elas são. Outra coisa é você procurar apoio. Pessoas da sua confiança, da sua família, seus amigos, algum amigo específico que você sente que você pode conversar. É muito bom porque você precisa externalizar o que você está sentindo. Então é fundamental que você tenha pessoas de confiança com quem você possa desabafar, conversar, falar sobre isso. Até mesmo é bom que você procure um profissional, um psicólogo. Eu mesma fiz questão de procurar para me ajudar porque é muito complexo e passa muitas coisas na cabeça da gente. A gente sente muito um misto de emoções. Eu falo por experiência própria. Então é muito importante você falar sobre. Uma última dica que eu posso deixar é observe o que você sente, as suas emoções. Não o que os outros esperam de você. A resposta, na maioria das vezes, para o que você está procurando, está nas suas emoções, em como você se sente, o que você sente, como você reage às coisas. Não na pressão externa do ambiente ou das pessoas ao seu redor. Porque muitas das vezes você tenta moldar quem você é para caber num espaço, para tentar ser aceito pelas pessoas ao seu redor, pelo seu grupo familiar, pelos amigos, enfim. Muitas das vezes você precisa deixar de lado a opinião dos outros, a pressão que os outros colocam para como você deve ser ou agir, para olhar para dentro de si próprio e entender quem é você, para calar o barulho de fora e conseguir ouvir o que está dentro de você. Essa foi um pouquinho da minha história, da minha experiência, de como eu me descobri. Não sei se deu para vocês entenderem, mas foi um processo que ocorreu ao longo dos anos, que passou pela minha infância, atravessou a minha adolescência e está me acompanhando até hoje. O importante é que você que esteja me assistindo não se sinta sozinho nesse processo, caso seja o seu caso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se inscreve no canal para me ajudar, não custa nada. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo. Porque... Não, porque se não passar o gloss, a boca cai, né?